Fala galera, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio. Aqui é Dr. João Mendes. Sou o professor Ricardo Ambrosio. E vocês estão no Físio Sem Limites. Não pode beber ao mesmo tempo, quase engasguei. Mas... É porque um tem que estar falando, não pode estar. Mas hoje eu tenho bebida aqui. Mas a gente bate, aí um bebe e o outro fala e depois vice-versa e não desce a caneca, entendeu? Tá, eu porque senão vai ficar um silêncio, é isso que eu tô pensando. Mas foi bom, não foi? Quase que a água travou aqui, velho. Morro hoje. Gente, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E antes de apresentar aqui a nossa convidada especialíssima para vocês, temos alguns recadinhos, como sempre, vocês já sabem, mas sempre estamos aqui para ressaltar, né? Primeira coisa, se você estiver assistindo no celular, na televisão, no carro, no tablet, sei lá onde for na Já falei televisão, né? Gente, não importa o dispositivo que for, tira um print, tira uma foto e marca o @Físio Sem Limites e também depois o @ da nossa convidada, que a gente fala daqui a pouquinho pra vocês, e a gente vai repostá-los, né? Sempre ajuda a divulgar ainda mais o nosso trabalho, todo esse trabalho aqui, né? Gera um custo aqui pra gente, a gente sempre quer trazer os melhores convidados pra vocês, tá? Então, quanto mais vocês divulgam, melhor pra nós, beleza? Segundo recadinho, aqui na nossa descrição, tanto no Spotify, no YouTube, na Apple Music, na Amazon e no Deezer e no Castbox, em todas as plataformas que nós estamos, tem tudo sobre os nossos treinamentos, e-books e cursos também para você poder adquirir e crescer cada vez mais na fisioterapia, mas nós vamos dar destaque para uma, né, professor Ricardo? João, eu vejo muito seus stories e eu vejo que você sai, atende os pacientes, muitas vezes você coloca até seu rendimento no final do dia, 800, 1.000, 1.200 e, cara, eu como fisioterapeuta, eu não consigo atingir isso. Eu fico, na verdade, cara, eu trabalho em clínica, inclusive, e o tempo que eu fico lá na clínica não me rende esse valor, nem perto. Como que eu faço para ter uma vida parecida com a sua? Você vai agora aqui no link e clica lá na formação em fisioterapia domiciliar avançada. Como você falou hipoteticamente, Ricardo, eu queria te perguntar, como que você atende 9 pacientes a mais de R$350 cada um? Conta pra gente. Boa, isso foi na segunda-feira, né? Isso. Foi na segunda-feira, o pessoal até mandou muitas mensagens. Eu não fiz o 10º paciente, porque eu tinha 3 reuniões no dia com o doutor João Mendes. 3 comigo. Inclusive, mas o primeiro paciente eu comecei às 6 da manhã, inclusive, e aí eu fui ao longo do dia fazendo os pacientes que são próximos uns aos outros, mesmo quando eu tenho que me deslocar, essa distância não é tão longa. Né? E eu sempre me organizo para ficar no paciente pelo menos 1 hora, porque tem que ter um tempo de interação. Sim. E tudo mais. Mas para que isso aconteça, você tem que ter 2 coisas, né? Primeiro você tem que ter a captação, você tem que captar paciente, cara. E esses pacientes não podem vir de um lugar só. Por isso é legal você ter várias estratégias de captação de paciente. E depois esses pacientes têm que ser fidelizados, porque por mais que eu avalie muitos pacientes mensalmente, e eu faço essa avaliação, coloco na rede social, lá o pessoal vê eu avaliando os pacientes, eu tenho pacientes muito fidelizados. Então, muitos pacientes que eu avalio, eu indico, inclusive para os alunos da nossa formação, para que eles deem a continuidade. Mas os pacientes têm que estar fidelizados. Porque eu tenho muito paciente que eu dou alta, mas eles querem continuar. Né? E acabam continuando, é uma opção. Qualidade de vida, a gente vai fazer um plano que fazer. E por isso que eu acho que somando os meus conhecimentos com os seus conhecimentos e entregando uma verdade que é o que a gente vive, que a gente criou a formação em fisioterapia domiciliar. Né? E nós lá temos então comunicação pessoal, identidade visual, captação de clientes, né, pacientes através de tráfego pago, anúncios, boca a boca, entre outras formas, parcerias, networking e tudo mais. Script para converter eles. Script, contabilidade, plataforma de exercícios integrada, então tem muita coisa lá que a gente pode. Faltou alguma coisa? Faltou. Muita, avaliação. Né? Agora é a sua parte técnica. Mas faltou avaliação, planejamento terapêutico, faltou todo o contexto de educação em dor, educação terapêutica, comunicação verbal, não verbal, comunicação em saúde. Faltou o processo depois de terapêutico. Os próprios atendimentos, Que exatamente. Aí a gente dividiu por área: gerontologia, fisioterapia domiciliar em saúde da mulher, gestante, cardiorrespiratória, neuroortopedia, teleconsulta. Mas tem uma coisa que é importante, né? Normalmente a gente atende os pacientes e a gente não tem com quem debater. Difícil debater, né? E então a gente tem uma comunidade muito integrada, onde nós fazemos encontros mensais para debater nossas experiências, a gente sempre traz uma reflexão, cada um debate seus pacientes, esclarece as dúvidas que está acontecendo na semana, todo mundo se ajuda e se movimenta, né? A gente tem desafios, então é uma mudança de vida, né? É uma imersão de 1 ano que você vai mudar a sua vida, né? Ressaltando, onde que você encontra tudo isso? Na descrição da formação em fisioterapia domiciliar avançada, ou certamente no Linktree, na bio do Dr. João Mendes, professor Ricardo Ambrosio. Tá tudo lá. Sem limites. Gente,
Vamos lá então. Professor Ricardo Ambrosio, com quem nós estamos? Você tá tomando água? Quase morri aqui, velho. Pô, toda hora, na segunda vez que eu quase morro bebendo água, velho. Vamos lá. Com quem que nós estamos aqui, professor Ricardo Hoje nós Ambrosio? estamos com a doutora Karen Teixeira. Bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Deixa eu colocar isso aqui. Não, porque senão o Eric reclama que vai marcar a mesa depois. Fica né? batendo, não é pelo barulho? Fui informada. Não, isso aí é pra não marcar a mesa. Pra não marcar. É porque alguém derruba muita água, sabe, Ricardo? Você já derrubou o que eu vi. Então isso aqui tem que ser maior, velho. Isso aqui tem que ser maior. É verdade. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Um privilégio. Não, o prazer é todo nosso. Karen, até antes da gente começar, se você pudesse apresentar pra galera, você já é muito conhecida, já é uma influencer no nosso meio da fisioterapia, mas talvez algumas pessoas não conheçam. Quem é a Karen? Com certeza. Bom, me chamo Karen Teixeira, sou fisioterapeuta, formada em 2021 pela mesma faculdade que o Ricardo, né, na Unicid. Tenho especialização em saúde integrativa pelo Albert Einstein. E o meu trabalho dentro das redes sociais, ele acabou se desenvolvendo quando eu estava na faculdade. Eu criei alguns resumos de matérias da faculdade, né, para o meu uso pessoal. Eu estudava escrevendo bastante, me formei na pandemia. Então eu acabei desenvolvendo esse projeto dentro da minha formação e monetizando esse conteúdo dentro das redes sociais, né? Então eu ajudo aí estudantes e fisioterapeutas a ter uma performance melhor dentro da nossa profissão. E você mesma que produz esses resumos? Você que faz os desenhos? Você que faz os mapas mentais? Como que funciona todo esse processo criativo? E se você já tinha uma habilidade prévia, então, para isso? Certo. Eu que faço tudo. Eu acho que hoje já tem uma média de 1000 páginas que eu produzi. Alguns formatos de e-book eu comecei ainda no Word, né? E depois eu conheci o Canva e comecei a profissionalizar, né, esses e-books. Mas, de fato, são todos muito minuciosamente descritos de uma maneira que era para o meu entendimento, né? Eu estava em 2020, quando veio a pandemia, eu aprendi todas as matérias de neurofuncional, cardiorrespiratória, pediatria, assim, eu aprendi tudo no online. Então eu estava apavorada de iniciar minha prática clínica nos estágios no ano seguinte, que foi em 2021. Então eu escrevia para conseguir aprender, para conseguir memorizar, e aí eu fui criando essa rede na rede social. Eu comecei a criar conteúdo, bem aquela coisa de studio vlog, sabe, que a galera fazia na rede social. E aí as coisas foram tomando uma forma que eu falei, nossa, isso aqui realmente pode ajudar outras pessoas. E a galera começou a pedir pra mim, porque eu já fazia isso muito na faculdade, né? Eu era aquela pessoa muito proativa, que ajudava muito os alunos, aquela loucura, prova prática tá acontecendo, todo mundo fica do lado de fora, e aí eu ajudava, eu ensinava muita coisa que às vezes passa despercebido, né, dentro da sala de aula. Então, eu comecei a fazer sempre na escrita, aí eu passei pro digital e comecei a profissionalizar esses materiais. Então, as ilustrações, toda a parte escrita, sumário, orientações de saúde mesmo, que hoje em dia eu coloco, né? Depois da minha formação em saúde integrativa, eu coloquei como se fosse uma finalização dos módulos dentro de cada resumo, trazendo assim uma consciência maior de o que eu aprendi. O que foi isso aqui? Sabe? Porque às vezes a gente tá naquele fluxo de leitura e você fala tipo, pô, o que eu acabei de ler, né? Ai, meu Deus. Não tem problema. E aí eu trago essa perspectiva para as pessoas que estudam com os meus materiais de parar para refletir sobre o que a gente acabou de aprender. Porque eu acho que essa reflexão, na verdade isso veio até uma pauta no meu TCC da pós-graduação, esse ato de refletir sobre o que aprendemos faz com que o aprendizado tenha um significado, sabe? E aí eu trago essas orientações mais personalizadas, eu acho que é o que traz o diferencial na entrega dos meus materiais. Porque hoje em dia tem muito e-book, né, na rede social. Você pega, baixa, inclusive eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, e aí as pessoas responderam, nossa, não recebi. Ou, sabe quando você compra ali no impulso, né? Porque compra na rede social é na emoção. Sim. Ainda mais um e-book que é barato. Só que quando a pessoa pega e dá uma atenção, a gente começa a ver o poder, né, dessa minha didática para com os estudantes e os fisioterapeutas. Você falou que os alunos, você sempre acabou contribuindo para eles e que ao longo do processo você trouxe algumas diferenciações entre o que você faz, você foi profissionalizando, inclusive mudando onde você realizava, né? Então primeiro foi a escrita, depois foi para o Word, depois foi ali para o Canva, e que depois você colocou ali uma finalização. O que tem de diferente, então, se eu buscar o resumo da Karen para um outro resumo que eu encontre na internet, muitas vezes até de forma gratuita, ou que algum outro aluno faça? Assim, quando você
faz 1000 páginas de resumo, né? Que é muita coisa. O que você resumiu? Tu resumiu a fisioterapia inteira. O que te traz de diferente para que eu estude por meio desse resumo, né? Tá. Eu acho que é a maneira como eu apresento o produto, né? Então, você compra o material, você não recebe o PDF no e-mail. Você tem acesso a uma área de membros, com uma aula de introdução, ensinando as pessoas a utilizar o material com responsabilidade. Porque eu falo que os resumos da Cafísio, eu chamo de resumos da Cafísio, eles não são para estudantes preguiçosos ou que estão tentando buscar um atalho para aprovação. Não, você vai atender paciente. Para você se sentir seguro, você precisa dominar a base teórica. E a prática clínica a gente desenrola, né? Dentro da prática clínica. Então, eu tenho todo esse cuidado de orientação com os alunos que adquirem os meus materiais. E a maneira como eu construí o material, ele é realmente muito completo. Tem muito aluno que fala assim que, nossa, eu pego o seu resumo para acompanhar uma aula e tudo que o professor fala tem no material. Então você otimiza tempo, você garante uma memorização mais firme por conta da ilustração. Eu sou uma pessoa muito visual, né? Eu comecei a fazer resumo quando eu estava na escola. Foi um formato que eu identifiquei que funcionava para mim. E é muito doido, né? Porque a gente passa o tempo inteiro da nossa vida estudando. E quando que a gente para perceber qual que é o formato de estudo que a gente utiliza? Se está realmente trazendo resultado ou se está entrando num fluxo de estudei e não lembro. E chegando na prova dá aquele branco e a galera fica desesperado. E aí você chega perto de reprovar uma matéria, não porque você não é dedicado, mas porque você tem um certo grau de dificuldade. Como todo mundo, a gente tem nossas dificuldades. Eu escrevo muito porque eu tenho dificuldade na memorização. Então, tudo isso que eu criei realmente para mim foi se construindo para o outro. E, honestamente, é uma habilidade muito genuína de fazer com que as pessoas entendam um assunto, uma matéria. Eu fui identificando essa habilidade de explicar um conteúdo. Sabe, professor, explica a matéria, o cara não entende. A pessoa senta do meu lado, peço para ler o PDF, ela entende. Isso sempre aconteceu desde a faculdade. Então, eu acho que o diferencial, primeiro, é a forma como eu entrego o produto e eu. E eu acho que a gente tem que trabalhar esse autoconhecimento dentro da profissão, porque o que faz a gente ter esse diferencial é a gente identificar dentro de nós o que faz trazer esse glow, esse brilho, né? Porque fisioterapeuta a gente encontra em diversos lugares. Por que o paciente escolhe você e não outro? Porque ele se identifica contigo. Porque você tem o seu diferencial, sabe? Vai lá, Não, pode mandar. Agora eu vou fazer uma pergunta que algumas pessoas poderiam estar pensando. Alguns possíveis haters. Vai saber. Alguns sempre tem, né? Quanto mais famoso. Óbvio. Assim, como é que tu consegue resumir ortopedia, neuro, resp, cardio? Você aprende essas matérias para resumir? Como é que consegue saber tudo? Entende? Como que você consegue trazer a mesma intensidade de conteúdo, de resumo em todas as matérias diferentes? Como que ocorre esse processo? Então, eu sempre fui muito ágil nas aulas, assim. Tem aquela coisa de o slide e o professor tá falando. E você quer anotar tudo, porque você quer lembrar de todos os detalhes. O jeito que eu identifiquei mais rápido de filtrar essas informações foi começar a escrever pelo bloco de notas do celular. Então, isso nas aulas da faculdade. Quando veio a pandemia, eu tinha acesso a aulas gravadas. E eu tinha sido afastada do meu estágio no estúdio de Pilates. Então, eu fazia o quê? Eu pausava, eu voltava. Quando eu não entendia, eu voltava de novo. Então, uma aula de 3 horas se tornava 6. Principalmente de cardiorrespiratório. Foi uma das matérias mais difíceis para mim. E aí, eu pegava todo essas informações e eu organizava de um jeito que fosse fácil eu compreender. E aí, era um formato que ficava tão completo. Tem gente que fala, já comprei resumo de outras pessoas, mas o seu é muito completo. Realmente, eu entrego assim, vamos falar, é a base. Resumo não exclui um livro, um artigo científico, ele é um complemento para facilitar a sua prática clínica. Você resume da onde? Hã? Você resume da onde? O material primário qualquer? Das aulas da faculdade, de artigos e de livros que eu estudava durante a faculdade. Então é bem completo. Sim, livro. Eu filtrava, assim, então exercícios, assim, tem aquela, da editora Sanar, um livro só de exercícios. Então eu lia, assim, eu estudava os conteúdos, eu pegava o livro, eu resolvia os exercícios, e quando eu via que tinha uma informação dentro do exercício que não estava no meu resumo, eu colocava. Como um post-it ou como um complemento de uma informação que já estava ali dentro. Dou aula na Sanar. É mesmo? Na pós-graduação de Medicina da Dor. É verdade, É verdade.
Uma coisa que eu queria saber, Karen, é o quanto que isso vai impactar na sua carreira em si, no seu conhecimento em si. Porque, assim, a sua área de especialização é... Saúde integrativa. Isso, saúde integrativa, que você fez no Einstein, foi isso, né? Isso. Porque assim, você não vai lidar só com resumo, que nem você falou, tem cardio, tem ortopedia, tem isso, tem aquilo, saúde da mulher, etc. Uhum. O quanto que isso traz de conhecimento para você, já que você tem que estudar tanto, ver tanto artigo, ler tanto livro, etc. O que obviamente que isso vai trazer muita coisa boa, mas como que você consegue realmente absorver tudo isso? Você só estuda para fazer ou você consegue internalizar todo esse conhecimento? Entendi o que eu quero dizer? Eu acho que sim. Porque é muita informação, É muita né? informação. Eu sou da área de osteopatia, terapia manual. Eu só sei isso, cardiorrespiratório, não sei nada. Aham. Entendeu? Eu teria que sentar muito agora e passar muito tempo estudando. Você consegue absorver tudo isso de fato? Então, quando eu tava passando pela faculdade foi quando eu criei esses materiais. Então era a dupla tarefa perfeita. Eu estudava pro meu uso pessoal e aproveitava já para construir um material que eu pudesse monetizar. Porque na faculdade a gente tem que estudar, a gente tem que entender neuro, tem que entender cardio, tem que entender orto, tem que entender todas as áreas para a gente conseguir passar dentro dos estágios. Então, isso se formou quando eu estava na graduação. Hoje eu faço um trabalho de manutenção desses materiais. Aí agora, por exemplo, né, tô estudando sobre fisioterapia forense. Aí entrei lá para ver sobre toda essa área, eu falei para minha estrategista, eu falei, eu vou criar um material sobre fisioterapia forense porque eu tenho que escrever para entender o que eu tô aprendendo, né? Então, eu sempre faço essa dupla tarefa. Vou estudar uma coisa nova dentro da fisioterapia, eu já aproveito para criar um e-book que eu posso monetizar. Tem um curso que eu fiz esse ano sobre finanças, da Astrid Lacerda, e ela fala sobre as fontes de renda, né? Então, tem a principal, que é aquela que exige nossa dedicação diária, então você trabalha, você ganha. Tem a extra, que ela vem quando a gente está precisando, e tem a passiva. A passiva são os resumos da Cafísio. Porque hoje eu não tenho que estar o tempo inteiro ali criando outros materiais. Porque assim, o que eu faço hoje de manutenção é observar se teve alguma mudança na literatura relacionado às condutas. Porque osso, músculo, fisiologia do corpo não vai mudar. Então, o material está sempre ali disponível para venda, eu não preciso ficar o tempo inteiro fazendo isso de novo. Então, eu aproveitei minha passagem pela faculdade para construir isso. E o processo durante a faculdade, já que a gente está falando tanto de faculdade, como que foi lidar com os colegas vendo você trabalhar com isso? Porque assim, quem me acompanha sabe que eu falo muito disso, que desde a faculdade você já pode começar a monetizar de alguma forma. Dentro do digital, a gente fala muito sobre isso. E mesmo hoje, em 2024, muita gente ainda olha de forma avessa, né? Como foi lá na época, em 2020, 2021, os seus colegas e você lidando com isso? Ou até familiares, se você quiser falar sobre. Bom, quando eu abri o perfil, eu já tinha uma visão mais marqueteira, eu já tinha estudado alguns cursos e eu falei, isso aqui uma hora vai virar dinheiro, mas eu pensava que seria minha renda extra, né? Não minha fonte de renda principal. E aí, honestamente, eu tinha um pouco de desconforto. Eu acho que a gente passa por isso quando a gente decide se posicionar na rede social. O desconforto de começar esse posicionamento, eu acho que ele faz parte. Tem até uma frase que eu ouvi uma vez no TikTok que falava assim, a gente tem que suportar o processo da mediocridade até se tornar bom em fazer alguma coisa. Então, suporte o processo, né? Desse período que você decide começar a criar conteúdo, começar a entregar um posicionamento na rede social. E, honestamente, eu já ajudava os meus amigos. Então, quando eu começava a postar as coisas na rede social, todo mundo falava, Cá, tá me ajudando muito e tal. Então, eu tive um apoio. Por quê? Porque eu tava ajudando as pessoas, né? Da parte familiar, a galera, assim, falava, nossa, diferente, né? Interessante. Mas a gente não imaginava que ia ganhar a proporção que se tornou hoje, né? Disso realmente ser uma principal fonte de renda, de eu conseguir viver bem da fisioterapia com o conhecimento que eu tenho, né? Não necessariamente na prática clínica, mas se eu não fosse fisioterapeuta, se eu não tivesse esse conhecimento, eu não estaria aqui hoje, eu não viveria da forma como eu vivo hoje. Por que você entrou na fisioterapia até? Pra saber um pouquinho mais. Eu entrei primeiro em Biomed. Biomedicina? Eu fiz 1 ano de biomedicina na Embi Morumbi. E aí eu fiz lá quiropraxia. Você fez? Massa. Eu cheguei no 2º semestre. Eu entrei naquela sala de laboratório, eu falei, o que eu tô fazendo? Estudar genética e tal, eu falei, não. E antes, quando eu sabia que eu queria a área da saúde, eu falei, não, eu não quero fisioterapia porque eu não quero trabalhar com osso e músculo. Ninguém me avisou, né? E aí, quando eu decidi trocar, eu falei,
Ah, tá. Fiz uma pesquisa mais aprofundada, né? E aí foi quando eu entrei na realidade da físio e comecei realmente a me apaixonar pelo estudo do movimento e por tudo que a fisioterapia proporciona. Eu boto muita fé na profissão. Eu acho que por isso que eu fui para um lado mais educacional para profissionais e estudantes do que necessariamente direto com o paciente. Porque eu já vendi mais de 10 mil materiais de estudo. É muito estudante. É muita gente. Então eu olho para isso e falo, meu, que loucura. E... Você deve ter até acompanhado um trecho da última nossa gravação, que a gente... Eu não sei se a gente já vai ter soltado esse episódio ou não. Nossa, tá? Então, Ninguém sabe mesmo. Eu não consigo falar pra você assistir o tal episódio, que eu não sei se é isso. Ah, não, mas fala, do Matheus Grassi. Porque for o próximo, espera, né? Se for o próximo, você espera. Se não for, você já procura Matheus Grassi. A gente falou muito sobre... a educação, né? A situação educacional da fisioterapia no Brasil, né? Vou até aproveitar isso, porque se há uma necessidade, uma demanda tão grande de pessoas também procurarem os seus materiais ou qualquer outro tipo de material relacionado, você vê uma fragilidade também na educação hoje? Muito. Porque você também deve lidar com eles, falar com eles, né? Eles devem vir questionar no direct, sei lá, qualquer coisa. Sim. Como que você vê isso? É uma oportunidade para quem produz, e é um momento muito bom de poder também fortalecer o ensino de quem precisa, mas como é essa relação e o que você observa? Eu fui percebendo essa lacuna que tem dentro da graduação, né, dentro da nossa formação, porque o que a gente ouve dos professores, estude mais. Pô, mas e se o cara passa o dia inteiro trabalhando? Ou o cara tem filho? Enfim, a gente tem a vida fora da fisioterapia, né? Então, eu fui percebendo essa lacuna e foi quando eu me incentivou que eu já tinha esse domínio de conseguir administrar bem o meu tempo para estudar. Né? Eu fiz um tratamento com uma psicopedagoga quando eu tinha 16 anos. E ela me ensinou a perceber como que era o meu formato de estudo. Então é isso, a gente chega na faculdade para aprender um monte de conteúdo, um monte de matéria, mas como vamos absorver esse conteúdo? Ninguém ensina. Né? Eu defendi o meu TCC lá na pós-graduação no Einstein, foi sobre a metodologia da Cafísio, né? Sobre aprendizagem significativa, que é quando a gente atribui um significado para aquilo que estamos aprendendo. Isso faz render melhor o tempo e a dedicação para o estudo, mas não é algo que realmente é ensinado na faculdade. Então, a galera que se frustra, que estuda e vai mal na prova e que tem medo de não conseguir atender o paciente, falta uma orientação sobre organização, planejamento de como você vai conseguir chegar nesse ponto, né? Então, é um pouco frustrante, né, essa questão assim da faculdade. O que você tá olhando aí? O João tá olhando meu pé. É porque eu tô esperando a deixa pra falar. O pessoal acha que ia aprender... Eu tô pensando qual deixa que eu ia dar. É pra dar licença? Porra, tá foda. Essas cadeiras, mano, você tá me quebrando toda hora as cadeiras. Que eu ia falar, você acha que muitas pessoas... Vamos lá, melhor. Você acha que alguns professores acreditam que os alunos vão aprender que nem mágica só porque estudam mais? Eles têm uma vida fora. Mas seria bom se fosse que nem mágica, igual Harry Potter. Ai, perfeito. Por isso que eu trouxe a meia do Harry. Amo. Eu fiquei pensando. Não, na hora que eu vi a tua carinha, eu já imaginei, vai vir a meia. É que, pô, eu precisei vir pra trás, me organizar, tava muito dentro da cadeira. Pedir licença, me empurrar. Preciso fazer o toque da meia, cara. A gente tem os toques pra quando a gente vai falar, mas o toque da meia. Como que é o toque da meia? Não sei, eu posso passar a meia em Não, você. não. Todo mundo fazer o toque da meia, eu vou subir meu pé aqui em cima também. Põe aí. Tô de tênis. Qual que é? Vai, João, põe o seu. Não dá, não alcança. Ele tem que treinar a mobilidade. Eu preciso melhorar a mobilidade. Não alcança? Ô, Eric, o que tá acontecendo, velho? Vai dar cãibra. Putz, vai dar. Que vergonha, cara. É que eu voltei pros exercícios agora, entendeu? Ah, tá bom. Fazem 2 meses que eu tô treinando. Tá cuidando dele pra cuidar do Eu próximo. nunca vi ninguém falar assim, eu pôr pé em cima da mesa da câimbra. Vai. Meu Pior Deus. que vai. Experiência própria de... Cara, qualquer mexida, qualquer flexionada que eu dou, na cama. Tô dormindo. Não, presta atenção, Ricardo. Você é muito quinta série, cara. Você é muito quinta série. Você quer abrir? Você pode, né? Cara, você tá em casa, podcast é seu, velho. Como que tem sido? Você acha que eu tenho que aguentar isso aqui todo dia, toda hora, todo instante? na cama? Você aguenta? Não, agora eu todo dia também, porque todo dia agora, 6 horas da manhã, ele me manda mensagem. Vamos fazer o card, vamos lá pra escada. Academia. Você tá entendendo? Como que tá sendo o Mas ele é o que ele é, será? Ele é o que ele é. Ele é
Meu Deus do céu. Ele é o que ele é. O que ele mostra na rede social é o que ele é pessoalmente. E isso é uma coisa importante, né? Ah, não. O negócio é mais embaixo ainda. Talvez ele ainda não demonstrou tudo, não. Ó, me diz uma coisa aí. De onde saiu a fisioterapia forense? Pô, esse ano pra mim foi meio que um ano que eu falei, vamos ver o que vai dar, eu vou me jogar e tal. Eu acabei a pós-graduação esse ano, né? E aí foi quando eu fui pra Florianópolis e acabei ficando, né? E como eu construí essa minha liberdade de trabalho, liberdade geográfica, né? Tudo que eu faço hoje em dia num formato online, né? Tanto os resumos da Cafísio quanto a mentoria de posicionamento digital, eu tava tentando identificar se eu realmente queria retomar assim, um fluxo maior com pacientes ou se eu queria explorar outras formas, sabe? Eu acho que a gente vai, ao passar do tempo, assim, após a nossa formação, a gente vai identificando aonde mais a gente se identifica. E eu vejo muitos profissionais terem esse fluxo, né? Uma hora tá atendendo um tipo de paciente, depois vai para outro, mas enfim. Eu tava, assim, acompanhando as redes sociais e eu já conheço fisioterapia forense, né? Mas nunca tinha me conectado, assim, sabe? E aí, foi várias informações chegando, né? Vários sinais, assim. E o último deles foi quando eu vi um trecho da fisioterapeuta Letícia Vieira. Ela atua na fisioforense, né? E ela foi uma das principais referências para eu começar a criar conteúdo na época. E aí ela falou, você sabia que você pode atuar como na perícia judicial em casos de Lei Maria da Penha? Aí eu falei, cara, imagina que interessante eu trabalhar, eu fornecer um laudo pericial para casos de mulheres que sofreram agressão. Isso foi algo que me chamou muito a atenção. Eu acho que hoje o trabalho, o meu estudo para fisioterapia forense é alcançar esse patamar, de poder estar ali contribuindo num caso, num processo onde uma mulher teve ali uma agressão. De várias coisas pessoais que eu vou vivendo na vida. E aí isso me conectou muito, né? Tem um livro muito legal que fala que as ideias são como se fossem sócios procurando uma sociedade. Então essa ideia chegou pra mim e eu falei, meu Deus... E ficou no meu campo, assim, ficou na minha cabeça. Eu falei, não, então é pra ser. Então foi quando eu comecei e falei, vou estudar esse conteúdo. Então agora eu ainda tô no nível basic the basic, tô bem ainda pisando em ovos, tentando entender como é que funciona ainda, né? Mas eu acho que é agora desse meu foco, meu objetivo dentro da profissão. Inclusive de atuar propriamente com isso ou só fazer a parte de levar mais parte também de resumo de conhecimento para as pessoas? Eu junto, né? Por que não? Por que não? Eu já tô estudando o conteúdo, por que eu não posso facilitar outros físios que estão dentro dessa área? E aí eu começo a falar na rede social que eu comecei a estudar, as pessoas começam a se interessar. Já teve até aluno perguntando se eu dou curso de fisioforense. Aí, ó, daqui a pouquinho, então, já tá preparando mesmo, então. Exatamente. Então tem esse fluxo, né? Essa dupla tarefa. Inclusive, nós tivemos um episódio com o Douglas Garcia que fala exatamente sobre isso, né? E é muito grandiosa a área e os ganhos também são muito bons. Exatamente. Dependendo do processo, etc. Sim, tem todo um processo para você ter uma nomeação de um juiz ou você fazer parceria com o advogado, é outro universo. Estudar linguagem jurídica, eu nunca imaginei que eu fosse me tornar fisioterapeuta para estudar linguagem jurídica, muito menos para viver de resumo. Menos ainda, exatamente. Eu faço parte de uma comunidade que chama Viver de Estudos. E é uma comunidade de vários profissionais de várias áreas que criam esses materiais. Então, é uma rede muito grande que eu falei, é o meu lugar. Sabe? Mas eu acho que eu também gosto... Eu sou geminiana, né? Então eu troco muito de ideia. Então eu vou pra vários cantos, assim... Indecisa. Um pouco indecisa, então... Onde que é essa comunidade? É online. Não, mas quer dizer... Facebook... Rede social, Instagram, tem no YouTube. Você coloca Viver de Estudo, você vai encontrar aí. E foi muito interessante. Quando eu conheci o trabalho deles, eu já tinha consolidado o meu. E eles estavam criando essa comunidade. Tanto que eu entrei por parceria, né, de divulgação. E agora eles têm uma rede, fantástica, assim. Eles mostram os resultados, assim. É um negócio exponencial. Assim, você não botava muita fé quando isso realmente começou. Mas acontece, né? Com bastante estudo e dedicação pra gente conseguir administrar a rede social. Porque, assim, 100% dos meus clientes vêm do Instagram. E qual o resultado que habitualmente... Porque, assim, pra tanta gente ter comprado com vocês, deve ter já... melhor, para tantas pessoas terem adquirido já o produto que você cria, você deve ter tido bastante feedback. Uhum. Né? Que feedback que mais te chama a atenção? Bom e ruim. Pode mandar. Tá.
Os ruins, vamos falar dos haters, os famosos. Sempre tem, Ainda né? bem que falou de puta, eu tava. Nossa, se você falasse assim, ruim não tem, eu ia falar, porra, 10 mil, não tem um ruim. Tem ruim. Quando a gente decide se posicionar na rede social, a gente tem que estar preparado para lidar com um hater e com uma pessoa que é contra o nosso posicionamento. Então, eu já ouvi muito falar que estudar com resumo não funciona. E aí vem uma pessoa me contar que ela gabaritou uma prova ou que ela foi aprovada na residência estudando com meu material. Pouca coisa, né? Pouca coisa. Quase nada. Isso faz nem um pouco de diferença. Agora, eu acho que a gente tem que saber lidar com esse contraposicionamento que a gente coloca. Já comentaram, assim, na minha publicação que eu não tinha ética profissional. Porque eu estava divulgando um produto, né, da área hospitalar. Ele falou, vocês não podem pegar atalho para estudar e isso aqui é muito sério. E tipo assim, claro que é sério. Eu atuei no hospital durante a pandemia mundial e foi quando eu criei esse produto. As minhas experiências nos estágios, eu peguei a experiência que eu tinha no estágio, os aprendizados do supervisor e coloquei dentro do material. Então eu falo, usa o material como suporte, não apenas como a única fonte de informação. Não tem como, né? Não tem como. É realmente, não sei se é antigo, mas imprudente da nossa parte falar. Eu falo muito, né? Não, utilize as redes sociais para você captar mais gente, para você fazer isso, fazer aquilo, mas nunca deixe de estudar, porque nunca vai ter marketing que resista a mal profissional. Exatamente. Né? A gente sempre deixa isso bem claro. Aí seria totalmente lembrando errado que falar quando que você não. atender alguém pessimamente, a pessoa pode comentar na rede social, né? Então. Exato. É real, né? Real. Aquilo que você mostra na rede social tem que ser aquilo que você é. Aquilo Senão, que você vive, aquilo que você vive. Senão, qual que é o sentido de você postar e romantizar a vida de fisioterapeuta e de atender paciente se você não entrega resultado realmente para o seu paciente? Então, dá uma via de mão dupla. Né? Mas ao longo de 70 episódios... Acho que até mais já, viu? Ao longo de... Porque já são 59 lançados. Com certeza tem mais de... É verdade. De então passou. 11 guardados. Ao longo de uns 80 praticamente episódios. Ao longo de 70 episódios, nós recebemos pessoas aqui que a minha perspectiva dela na rede social era uma e aqui foi outra. Alguns muito melhores, outros muito diferentes daquilo que eu imaginava. Eu não sei se ele não vive o que ele mostra, que é a minha perspectiva do que eu vejo. Né? Mas já tivemos vários pontos assim de divergência daquilo que eu imaginava que era o profissional ou a pessoa, né? E daquilo que a gente vê aqui. Até porque uma coisa é você ter um corte de 10 segundos, 15, 20, 1 minuto. Outra coisa é você bater um papo com a pessoa, né? Completamente diferente. A perspectiva de vocês a meu respeito, agora aqui ao vivo. Bate? Não bate? Agora eu quero saber. Vamos lá, vamos conversar. Não, brincadeira. que o João vai falar, né? Que eu acompanho já o Instagram da Karen há muito tempo, desde a época de resumos puros mesmo, né? Até perguntei pra ela antes aqui de começar, cadê todos os resumos? Tá lá rodando. Só não tá aparecendo no perfil, porque agora a perspectiva dela é outra. Mas eu vou até aproveitar isso, dessa perspectiva que a gente olha. Como foi essa mudança, pelo menos entre aspas, repentina, para quem é seguidor, para Florianópolis? Como se dá você sair da maior cidade de São Paulo, na maior cidade do Brasil, que é São Paulo, onde você tem todas as oportunidades, e de repente você tá morando na praia, e vê você todo dia na praia, e quem é fisioterapeuta não entende todo esse processo. Por mais que você já falou de liberdade geográfica agora há pouco, mas explica como foi essa escolha e como foi essa mudança. Olha, eu acho que eu sempre falei que depois que eu acabasse a faculdade, fizesse minha pós-graduação, eu ia querer cair no mundo. Eu tinha esse desejo, sabe? E ano passado, em outubro, eu visitei Florianópolis a passeio mesmo e conectei muito com as pessoas de lá, criei uma rede de pessoas e eu fiquei cativada a voltar. Falei, vou ver o que aquele lugar tem para me oferecer. E aí eu fui, me joguei e senti de ficar lá. Mas, às vezes, eu acho que a gente precisa sair de onde a gente está para saber que o nosso lugar é aquele lugar que a gente veio. Então, eu tô com um desejo de voltar agora para São Paulo, porque eu comecei a perceber a falta que faz. Não só oportunidade, mas também as pessoas que estão dentro da minha vida, né? E também porque eu quero alcançar voos mais altos.
Então, se for para ter um lugar para eu voltar, que seja São Paulo, que é a cidade onde eu nasci, não Florianópolis, sabe? Mas foi interessante essa experiência, assim, ficar 6 meses morando na praia. É outra qualidade de vida, é outra perspectiva. Então, eu queria ver também o impacto de viver fora da cidade grande, sabe? Aqui é tudo muito rápido, aqui acontece muita coisa. Mas eu saio de São Paulo... O que você tá fazendo aí? É porque a gente tem um sinal pra quando nós vamos fazer a pergunta um pro outro. Só qual é o problema? O problema é que as cadeiras novas do Eric impedem. Essas cadeiras tá dando um A baile, gente dá o hein? sinal. Aí eu fui dar o sinal, bati na minha própria cadeira. Aí eu quase que eu tô com raiva, então eu vou falar. Na próxima manda mensagem, é mais fácil. Só porra, cara. Ô, Eric, Pronto. mano, tira o braço aqui, só os do meio, sei lá, Vocês estão velho. reclamando muito da cadeira, cara. É porque usar É vida nova, né? Acho que sozinha vai bem, assim. Que eu tô aqui brincando. Com 2 a gente tá em desafios ainda. A gente vai se acostumar. Ou não, a gente troca cadeira. Tem as duas ainda, pô. Vai lá, manda ver. Eu perdi o fio da meada. Não, mas eu ia perguntar pro João agora. João, qual que é a experiência de... Não, deixa eu perguntar pra ele. Falar assim, peraí. Fazer uma pergunta igual o João. João, mas eu acompanho você há muito tempo, né? Inclusive desde a palestra que nós demos juntos e você foi embora antes da minha, mas eu assisti a sua, te abracei no meio. E na segunda da Valkyria eu também não estive presente no momento da sua. Verdade. Nossa, velho, você tem alguma coisa comigo. Cara, como que foi morar na praia e a mudança agora pra São Paulo? Cara, é lógico que eu não morei num lugar mais, digamos, isolado como a Karen mora, Sim. né? Eu morava em Praia Grande, em Santos, que são cidades relativamente grandes, cidades normais. O que eu menos fazia era ir na praia, mas que realmente tinha uma qualidade de vida muito melhor. Vir para São Paulo realmente, pelo menos quando você tem ali a tua meta, os teus propósitos, os teus objetivos, é um lugar com muito mais oportunidades, com muito mais possibilidades. Sim. Só que, por incrível que pareça, se você me pergunta assim, João, você mudaria para algum outro lugar do Brasil? O único lugar que eu iria é para Florianópolis, que é uma cidade que eu mais gostei na minha vida no Brasil. Tem muita coisa para conhecer, obviamente, mas falando em capitais, com certeza Florianópolis seria a cidade que eu me mudaria. É lá que tem o Museu de Cruz e Souza, né? É? Não sei. eu Não faço nem ideia também. Eu só fui visitar a praia, pra falar a verdade. Eu moro a menos de 1 km da praia, então eu fico ali no meu quintalzinho, na paz da Deus, assim, curtindo o meu momento, volto pra casa, estudo. Mas eu também fui numa época, foi meio de pandemia, na verdade, foi quando começou a flexibilizar alguma coisa, e não tinha muita gente lá, tava bem vazia Florianópolis. Então pra mim foi uma delícia, mas falam que é bem cheio lá em final de ano, época de carnaval, umas paradas assim. Eu cheguei no carnaval, tava bem cheio, e aí eu fui vendo o fluxo das pessoas diminuir. Mas hoje em dia já tem, tipo, trânsito lá, então eu não tava tão fora de São Paulo, né? Já tô acostumado um pouquinho com o trânsito. Me falaram isso, você viu uma Florianópolis que não existe. Né? E a galera de lá, eles ficam um pouco, tipo, irritados, porque realmente é muita gente saindo de todos os lugares e indo pra Florianópolis. Tem gente de todos os lugares. Muito argentino, muito chileno. Muito russo. Russo? Aham. Como assim? Cara, Russo? não sei, mas são lugares, assim, da ilha, né? Tipo, lá pro sul da ilha foi quando eu vi que tinha muito gringo, e aí uma amiga minha se relacionou com um cara da Rússia. E aí ela falou, tá vindo muito russo pra cá, tal, não sei o que. Eu falei, gente, que loucura. Jamais imaginaria. Jamais imaginaria. Eu achava que era tomado só por argentinos, que normalmente é o que tem. Tem né? bastante, tem bastante. Quando eu tava em Ilhéus com a Aline, e ela foi... Bahia. Isso, Bahia. Bahia. E ela foi tatuar, ela é uma amiga dela, né? Eu falei, quanto tempo vai demorar aí? Sei lá, 2, 3 horas. Eu falei, beleza, eu vou descer pra ver uns museus. Aí a tatuadora falou, não tem museu aqui. Aí a amiga dela falou, não tem museu aqui não. Aí a Aline falou, porra, não tem museu aqui. Beleza? Eu falei, caralho, não é possível. Sabe? Desci pro centro de Ilhéus, encontrei 3 museus. É quem mora no... Entrei nos 3 museus, conheci toda a história, desde da questão da cana, depois do cacau, toda a história, inclusive da parte dos locais que a gente comia lá, inclusive, né, qual é o nome? Do quibe lá, do Viseu. Foi muito legal, cara. Tinham 3 museus. Aí eu cheguei pra família dela, falei, mano, vi os museus. Os caras falaram, pô, não tem museu aqui. Como assim? Muito louco, mas eu tenho essa hábito. Mas eles são de lá ou eles mudaram pra lá? Não, são de lá, a linha é de lá mesmo. De Ilhéus. De Ilhéus. Ilhéus e Itabuna ali, na verdade, né? Só que eles têm casa em Ilhéus e Itabuna. E outra curiosidade, esse final de semana eu fui meu sogro veio, né?
Então fiz um tour em São Paulo, nos principais pontos que dá pra gente ir a pé no centro, né? Ah, eu vi. Então a seus gente stories. foi no Museu Anchieta, infelizmente estava fechado, que fica no pátio do colégio, né, perto do Marco Zero, que é onde é o centro de São Paulo, chamado de Centro Velho. E a gente foi no Teatro Municipal. O Teatro Municipal ele tem um passeio gratuito lá dentro, que eles te mostram tudo que está acontecendo desde 1911. Ele é tombado patrimônio histórico, tudo é a mesma coisa desde 1911, né? Exceto o carpete que estraga. Eu tenho um carinho muito grande porque eu tenho mais 3 aulas para dar ali, né? em salas que são tombadas patrimônio histórico. E eu quis conhecer mais da história. É um passeio gratuito. E você chega lá, marca, muito legal. Muito foda, né? Tanto que o pai dela falou, cara, quando vocês pagaram pra gente ver esse passeio? A gente falou, não, é gratuito. E o guia, eu falei pro guia assim, acho que a Aline perguntou pro guia, as pessoas que vêm daqui, de onde são? O cara falou de qualquer lugar, quase não de São Paulo. Mas Muito interessante como as pessoas... Se você pegar aqueles livros de ata, onde você assina o nome, normalmente tem a cidade, você nunca vê o nome da cidade. Acho que foi daí que ela perguntou. Muito bom. Interessante. E então é engraçado como as pessoas não vivem a cidade inteiramente. Inteiramente, exatamente. Porque eles vivem intensamente naquele mundo que acredita... Que é tal qual eu, só que o meu são os museus. Né? Não, mas é muito natural. Eu cresci em São Paulo. Por mais que eu morei em Praia Grande, em Santos, eu não sou daqui, eu nasci no interior, mas eu passei a maior parte da vida aqui em São Paulo. E se você me perguntar se eu conheço tudo em São Paulo, eu sei até onde fica. Mas nunca fui no próprio Museu da Língua Portuguesa, eu nunca entrei. Muito bom. Depois da reforma agora tá extremamente Eu bom. morava do lado do Museu do Imigrante. Ali na Embi Morumbi. Na Embi Morumbi. Nunca fui. Eu fiquei um ano morando no Ipiranga, do lado do Museu do Ipiranga. Eu nunca entrei no museu. Eu não fui depois da reforma. Eu fui agora depois da reforma, mas nunca fui antes. Na escada ainda tem águas dos vários estados do Brasil. Tipo, rios e mares. Todas as águas que a gente tem aqui no Brasil? Se tem, não percebi que era isso. É muito legal. Eu acho que não. Se você for no Museu da Língua Portuguesa, o legal é que você pode fazer o seguinte: Museu da Língua Portuguesa, depois atravessa, vai na Pinacoteca. Que eu nunca fui também. Entendeu? E aí depois você já deixa marcado pra você assistir um espetáculo, uma orquestra, ou algum espetáculo bom na Sala São Paulo, que é do lado. Só que aí você tem que ter um traje um pouco mais a caráter, que eles não deixam entrar de shorts e tudo mais, embora não exista em nenhuma ata mundial, assim, pelo menos assim, foi o que eles falaram agora na visita tá? Informação que eu recebi agora. Que não existe nenhum local que te fala o traje que você tem que ir em um teatro, né, algum local. Mas agora eu já lembrei que na Sala de São Paulo não pode entrar de shorts, se não me engano. Mas dá pra você fazer isso. Museu da Língua Portuguesa, Pinacoteca e já um espetáculo no Sala de São Paulo, que muitas vezes é gratuito. Não, mas tem muita coisa que a gente pode aproveitar, gratuito mesmo, até num preço melhor. Mas a gente não aproveita. Eu tô esse tempo todo em Florianópolis e eu não fui no centro. Como assim? Você não foi no centro de Florianópolis? Pois é. Deixa eu ver esse Museu de Cruz e Souza lá. Ele vai me mandar. Que eu volto dia 30 agora, eu vou ter que ir lá visitar. E agora vamos puxar um pouquinho, sair um pouquinho do resumo e para a sua realidade hoje, né? Então, como você estava falando pra gente, hoje você trabalha também muito com mentoria, com a parte de marketing e tudo mais. Uma coisa que eu queria ressaltar antes até de fazer a pergunta, que para quem está assistindo aqui a gente, é importante dizer que nós não deixamos de ser fisioterapeutas só porque algumas vezes nós não estamos clinicando propriamente na assistência, tá? Eu atendo ainda, o Ricardo também atende, mas não é porque nós temos um podcast, ou porque nós temos treinamentos online, ou porque qualquer outra coisa que a gente desenvolva em paralelo, não deixamos de ter a nossa base, né, da nossa profissão. E daí é isso que eu também te perguntar, e para você também explicar, como foi para você sair então da pós-graduação, onde você lidava ali com mais prática da fisioterapia, até com atendimentos, e até acho que você tem um perfil de atendimento, ou tinha, não sei se está usando, eu lembro que eu vi alguma coisa assim, há um tempo atrás. Aí aconteceu algumas coisas. Não, até aí tudo bem. Mas como que foi então esse processo de transição para você ter isso dentro de você e como também os seus seguidores te viram dessa forma, né? Como foi esse processo de transição, mas principalmente internamente? Cara, eu não tô atendendo, mas eu sou fisioterapeuta. Como foi isso para você? Então, quando eu acabei a faculdade, eu fiz o processo seletivo no HC para me especializar em saúde pélvica. E eu passei.
Mas teve um erro burocrático dentro da faculdade, meu diploma não foi liberado na data e eu perdi a vaga da pós. Nossa. E aí eu fiquei, nesse ano, eu falei, tá, não tenho Crefito, vou ter que fazer mais um semestre para cumprir uma matéria online. Então eu vou mandar bala no conteúdo que eu já tenho, que são os resumos, que é o conteúdo. E aí foi quando eu dei um gás nessa produção de conteúdo. E aí chegou no final do ano, eu falei, por que eu não faço a prova de novo? Mas eu meio que... eu não queria mais saúde pélvica. Eu acho que eu entendi que não era mais o lugar onde eu queria atuar. E aí foi quando eu encontrei a pós do Einstein em Saúde Integrativa. Mas é uma pós multiprofissional. Então tinha engenheiro, advogado, médico. 70% é médico. Mas assim, você tem uma graduação, você pode fazer essa pós-graduação em Saúde Integrativa no Einstein. Então você tem que fazer uma entrevista para você ser aprovado no processo seletivo. E aí eu peguei todos esses conhecimentos integrativos e falei, vou colocar dentro do conteúdo que eu já faço na rede social, né? Só que eu não me formei fisioterapeuta para viver só de resumo, né? Então eu entrei num fluxo de qual que é o próximo passo. E aí eu trabalho sozinha, né? Eu já tive social media, já tive uma assistente que dava suporte para todos os alunos que compram os resumos da Cafísio, mas tem um fluxo de sazonalidade, né? Que quando a gente ingressa no mercado de trabalho, a gente percebe que tem um momento que tem mais demanda, tem um momento que tem menos. E aí eu falei, não, isso aqui eu vou administrar sozinha. Então hoje eu só tenho a Camila, que é minha estrategista digital e gestora de tráfego. Final do ano passado ela falou para mim que ela deu essa ideia, né, de desenvolver uma mentoria de marketing para fisioterapeutas. E eu fiquei encucada, ela falou, cara, você sabe fazer o marketing? E eu, de fato, sei. Eu sei muito bem fazer o marketing. Eu bebi de muitas fontes para construir a minha rede social, né? E aí foi quando, esse ano, eu fiz esse reposicionamento. E eu sabia que ia gerar um impacto, né? Eu não sabia como que ia gerar, como as pessoas iam me perceber. Tanto que muita gente acreditou que eu tinha parado de vender os resumos da Cafísio. Eu não parei, eles continuam. Eu era um deles. Até Você é um deles, exatamente. Só que eu não parei, né? Só que o que acontece? 90% das vendas que eu faço dos resumos da Cafísio é público frio. Público frio é as pessoas que não me seguem. Sim. Então a gente faz o quê? A gente coloca dinheiro dentro de um anúncio, uma publicação, para alcançar essas pessoas. Então ela falou, a gente continua os anúncios e você redireciona o conteúdo dentro da rede social para esse contexto de posicionamento, né? Porque as pessoas falam que, eu recebo muito isso no direct, que as pessoas querem começar, mas tem vergonha de aparecer, tem medo do julgamento, posicionamento, e é assim... é algo que a gente tem que passar por cima. Eu acho que isso faz parte do nosso crescimento profissional. Tanto quando você começa a faculdade, que eu vi vocês falando no podcast anterior, quando a gente entra na faculdade, a gente já tem que começar a trabalhar isso, né? De tirar dúvida com o professor, tipo, alguma coisa básica que as pessoas deixam de fazer. Porque tá com vergonha, ou enfim, sei lá, assim. Mas é uma coisa que reconhecer o que tem, o que você vai fazer para mudar? Sabe? E eu comecei a perceber que só os resumos não estavam sendo suficiente. E aí foi quando eu trouxe esse impacto, assim, esse reposicionamento, a galera fez assim, uou, o que tá acontecendo? E é desafiador você pegar um perfil de 50 mil seguidores, parar de produzir aquele mesmo conteúdo, né? Eu troquei de nicho. E isso gera um impacto em engajamento, as pessoas perdem seguidor, mas eu acho que também isso faz parte quando a gente começa a ter esse reposicionamento. Isso para mim não é algo negativo, eu acho que fica quem acha que é relevante o conteúdo e quem não acha, tudo bem, a porta tá aberta. Sabe? Então, gerou esse impacto, tanto para mim quanto para os seguidores. E eu acho que é um processo que eu ainda tô, né? De construir esse meu posicionamento como mentora de outros fisioterapeutas que querem usar a rede social para captar paciente ou para monetizar o conhecimento de físio de outra forma. Então, eu criei um sistema de materiais com o meu conhecimento de fisioterapeuta. E aí, eu estava até a minha estrategista digital, ela deu uma reunião sobre o botão impulsionar para os meus mentorados, né? E aí, ela pegou uma aluna ali para Cristo, que ela faz atendimento de saúde do idoso a domicílio. Ela falou, olha, isso aqui você pode criar uma consultoria de orientação para os familiares ajudarem, terem uma orientação, uma consultoria para o familiar, não é pro paciente. Mas os familiares, eles precisam saber se o idoso, ele consegue pegar a caneca e levar até a boca, deixa ele pegar a caneca e levar até a boca. Não faz por ele. E as pessoas, os familiares, às vezes não têm noção disso. Então, a consultoria é direcionada para ele. Então, você cria mais fontes de renda como fisioterapeuta. Você não vive só da prática clínica, você usa o seu conhecimento como físio e usa da rede social, desse marketing, assim, para expandir esses tipos de produtos, né, que a gente faz bastante agora com marketing. Quando que você teve
Assim, quando que você entendeu que a rede social era um caminho? E quando você falou que bebe de várias fontes ao longo desse processo, eu acredito que você não aprendeu na faculdade, né? Não. Nunca viu. Provavelmente não. Não. Ao contrário, muita gente escuta, blogueirinho. Tá. Sabe que eu fiquei putaço uma vez, né? Nossa, Tava no elevador, eu e o João e mais duas Verdade. pessoas, e se apresentaram pra gente e falaram pro João, você que é o blogueirinho? O João não ficou, mas eu fiquei putaço. Você é blogueirinho da Físio? Eu mesmo. Se não demorasse mais um Culpado. pouquinho o elevador, Sou eu. é que se não fosse uma coisa muito formal onde nós estávamos, talvez eu tivesse... A gente Eu estava fiquei num muito ambiente... puto, é. eu fiquei muito puto. Eu ia falar, e a sua rede social, qual é? Não tem ninguém? Porra, não existe. Mas beleza. Mas quer dizer... não, vai se fuder, né, pô? Tipo... Justo. Porque assim, ela É não que eu sou muito falou... tranquilo. Eu fico na minha. eu não senti que foi o... Sabe aquela que nem de, tipo, diminuindo? Sabe? Aham. Tipo, porque, né? Mas, bom, enfim. Enfim. Cada um com a sua perspectiva. Não Exatamente. sei. Inclusive, eu não sei quem é a pessoa e não consigo achar na rede social. Nunca apareceu pra mim. Não, tá tudo certo. Eu acho que são escolhas, né? Mas, Você pode escolher usar a rede social como forma de procrastinação ou pra fazer dinheiro. Se você quer usar pra sim. procrastinar, fica E à da onde você vontade. estudou? O quê? Como é que você foi estudar isso aí? Onde você falou, vou estudar rede social? Cara, com certeza não foi pela faculdade. Como teve o impacto da pandemia, a minha grade de horário, ela diminuiu bastante. Eu não tive nem saúde pública, né? Pra vocês terem ideia. Você não teve saúde pública? Tiraram da grade de horário. Eu atuei, mas eu não atuei numa OBS. Eu fiz Entendi. atendimento a domicílio de uma paciente que tinha uma linha ali com o pessoal da OBS. né? Visita, o VD, que eles falam, visita Isso. domiciliar. Perdi. Qual que foi a pergunta? De onde Como é que você estudou as redes sociais? Quais são as fontes que a Karen bebe em relação ao estudo das redes sociais? Cara, assim, eu nunca busquei uma formação completa em marketing digital, sabe? Eu sou muito daquela de usar a rede social com responsabilidade. Então, eu fui fazendo uma pesquisa de mercado, assim, marketing digital. Aí aparecia um monte de perfil. E eu começava a acompanhar essas pessoas pra ver o conteúdo que elas estavam entregando, sabe? E aí eu fui lá e comprei um curso, bem antes de abrir o perfil profissional. Era uma coisa bem básica, assim, mas foi a base que eu tive pra começar a criar conteúdo. E aí, né, comecei a monetizar os meus resumos, comecei a ganhar dinheiro, comecei a investir numa mentoria, né? Então, são várias mulheres que eu fui bebendo dessas fontes. Então, tem a Gabi Bobo, tem a Rô Isadora, também, fantástica. A Luana Carolina, recentemente eu comprei um curso dela, não sei se vocês conhecem. Eu não conheço nenhuma, ninguém está falando até agora. Pois é, não estamos dentro da fisioterapia, estamos falando de... falar, não, mas mesmo fala aí, vai. As pessoas perguntam pra mim, eu falo, tá bom, pega e anota o perfil. Sabe? Porque realmente não são as pessoas super conhecidas. Não, eu pego profissionais pra me referenciar a partir do momento que eu me identifico com ele. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer na rede social. Porque tem muita gente que é muito conhecida, mas que não é tão boa assim. Exatamente. Hoje em dia, a Luana Carolina é muito conhecida. Ela começou a criar conteúdo de estudos também. Por isso que eu acompanhava ela. Ah, não, beleza, ela eu sigo. Ela é fantástica. Não é ela que mais começou a vender agenda, alguma coisa de organização? Exato, Agora ela tem uma marca de cadernos hoje em dia. Cadernos, isso. E ela também faz um monte de curso. Foi a Amelie que marcou ela. Marcou ela. E aí eu, falei, Amelie. Ela é fantástica, eu tô fazendo o curso dela de Stories para enriquecer. É bom. Stories? Mas assim, é que eu gostei desse nome. É muito bom. Aparece pra mim toda. Agora vai aparecer mais, que agora lascou. Que o celular ele ouve. Puta, fala Vai outra aparecer coisa. Senhor dos Anéis, Harry Potter, Star Wars, Gandalf. Vai. Sabe de luz. Enfim, o conteúdo dela é realmente fantástico, assim, ela traz uma perspectiva de criar conteúdo, porque assim, criar conteúdo é um hábito. Sim. É um hábito a ser implementado na nossa vida. E como todo hábito que a gente coloca na nossa vida no começo, é desafiador. Sabe? Então é aquilo. Suporte o processo da mediocridade. Até você se tornar bom criador de conteúdo. Eu crio conteúdo desde 2019. Hoje eu faço 5, 6 postagens em 3 horas porque faz muito tempo. Então, você quer realmente incluir isso na sua vida em prol de aumentar a visibilidade do seu trabalho e conseguir captar mais pacientes? Tem que atuar com responsabilidade com a rede social e se capacitar. Porque quando você baixa o Instagram, ele não vem com um manual de como usar para ganhar dinheiro.
Não, com certeza não. Você usa da maneira como você quiser. Se você usar da maneira como você quiser, você vai demorar mais tempo para ter o resultado. E se você usa de uma forma estratégica, você acelera o seu crescimento profissional através da divulgação na rede social. E uma palavra que você falou é muito importante. A gente tem que ter responsabilidade com aquilo que a gente passa. Exato. Né? Principalmente o João, que 1, 2, 3, 4 e 300 mil pessoas veem. Então. Mas se você lê, daí também a legenda, tem toda a contextualização. Então, Exato. ou Você seja, precisa puta ter, responsabilidade, né? porque Exato. certamente todos os fisioterapeutas que existem hoje, que já olharam o celular, devem ter visto o João, não é possível não ver. De alguma certeza. forma, eu acho que já chegou pra muita gente, né? Dentro da rede social. Porque, sim. inclusive, quem chamou você de blogueirinho não era físio. Não, era da Outra profissão. É porque uma coisa que eu admiro muito que você conseguiu fazer foi criar conteúdo para o paciente e para o fisioterapeuta. Na verdade, eu comecei criando conteúdo para paciente. Aham. Quando eu vi que tava chegando muito fisioterapeuta, que a gente falou, né? Da oportunidade. Sim. Né? Falei, cara, aqui tem um negócio legal, mas foi muito curioso porque, na verdade, eu produzia conteúdo e eu fui denunciado por algum colega, porque antes de julho de 2021, você não poderia postar sobre pacientes. Eu tô rindo, ó. Primeiro podcast nosso. Com o Rafael, com o presidente do Crefito. O João falou, não, porque ele tá falando de denúncias. Aí o João falou, deve ser muito difícil, eu mesmo não recebi nenhuma. O Rafael, já. Não falei que eu recebi nenhuma, eu falei só tinha recebido uma. Que foi o que você teve que listar, cara. Mas quando ele descobriu que teve outras, vixe. Mas dá, é mó, fica putaço, né? Porque a pessoa, bom, Não, mas segundo o conta aí, Rafael, mas essas qual é que foi? denúncias... Mas qual é que foi a que você recebeu mesmo? Então, daí essa que eu recebi a denúncia, por causa que eu tava postando o vídeo do paciente. Eu tinha que tentar mostrar de alguma forma pra tentar divulgar meu trabalho. Eu nunca entendi o porquê era proibido, mas até aí tudo bem. Sim. Daí veio a fiscal do Crefito, mandou eu tirar tudo, veio com um bolo desse tamanho, com tudo impresso, ou seja, alguém printou e mandou. Que o Crefito, o próprio Rafael fala no episódio, o Crefito não fica ali vasculhando o teu perfil. Sim. Né? Age também por base de denúncia, então alguém que mandou. Ela veio com todas as postagens? Com todas. Pelo menos aumentou seu engajamento. Exato. Alguém ali viu tudo, né? Parou a Exatamente. retenção, uma por uma, pra Com tirar o certeza. print. O algoritmo não reconhece hater, tá? É engajamento. É engajamento de toda forma. O teu melhor engajamento é teu hater, né? Exatamente. E foi naquele momento que eu falei, e agora, o que eu faço da minha vida? Porque se eu postar de novo, ela falou que eles vão me multar, e se eu postar de novo, eles vão caçar, suspender Putz. a minha habilitação profissional. Eu falei, não posso. E só que eu já percebi que tinha mais fisioterapeuta chegando do que propriamente pacientes. Eu consegui os pacientes, mas vinha muito fisioterapeuta. Falei, vou começar então a produzir conteúdo para eles de alguma Tinha forma. duas opções, né? Ou ele produzia conteúdo para fisioterapeuta ou para fiscal. Ou para fiscal, exatamente. Então foi Você que é essa fiscal, grande... que tá chegando no meu perfil. E foi essa grande mudança, porque a partir do momento que muitos fisioterapeutas começaram a me acompanhar, quem era paciente, os próprios colegas de profissão gostam dele. Então ele é bom. Validou. E vários colegas fisioterapeutas da cidade, da região e de lugares do Brasil, que eu nem imagino quem são, me indicavam pacientes. Lembro que o João mora na época em Santos, Praia Grande. Vou mandar um paciente para ele. Mas de onde você é? Eu sou de Goiás. Eu sou não sei da onde. Mas estava mandando paciente para mim. Falei, então é isso que eu quero fazer. Eu continuo postando os meus atendimentos, agora que pode, né? Depois de 2021. Sim. Continuo postando meus atendimentos, só que produzindo conteúdo de verdade para fisioterapeuta. Porque eles também acabam me trazendo o retorno. Foi isso, de todas as formas. Quando, né? Cursos para fisioterapeutas, mas eles me trazem pacientes. Nossa. Daí eu tenho 2 fontes de renda. Perfeito. Eu comecei direto já falando com os fisioterapeutas. Eu não comecei para paciente. Hoje em dia, muita gente me pergunta, como que eu posso... Estou acabando a faculdade, como que eu posso preparar o meu perfil profissional? E assim, são vários detalhes, né, que impactam ali a decisão, porque antes do paciente ser seu paciente, e você quer captar ele pela rede social, antes dele se tornar paciente, ele precisa ser um seguidor. Então, o que você pode oferecer para esse seguidor querer te acompanhar? Porque é esse o processo que acontece na rede social, né? Você compartilha ali a sua rotina, você oferece conteúdo aplicável na prática, assim, para as pessoas no dia a dia, ela começa a sentir um nível de gratidão com você, né? Foi isso que eu fiz com os resumos da Cafísio. Gatilho da reciprocidade. Gatilho da reciprocidade, exatamente. Isso. Entendeu? Utilizamos muito, né, esse termo. Cara, ajuda a galera
dia normal, tipo, tem dia que inclusive eu tenho uma lista que eu deixo de ou fisioterapeutas que pedem ajuda ou pacientes que vão pedindo ajuda para eu poder responder. Né? Uma das ideias que eu quero até debater com o João é organizar, para você até ver como que a gente pode tornar isso legalmente, né? É abrir um atendimento, no mínimo, pelo menos 1 ou 2 atendimentos aí, por um período gratuito. As pessoas vêm, eu atendo elas online, mas nossos alunos podem assistir isso. Então, precisa ver como é que a gente cria esse processo para legalizar. Legal. Legalmente é permitido, não há mais restrição em valores. Mas tipo, que eles... tipo, como que a gente faz o termo certo para ele assinar, que, ele tá, que aquilo está sendo... Né, que vai ser gravado, que os alunos vão ter termo acesso. básico termo de consentimento livre esclarecido. Sabe e um termo de fazer consentimento isso? de imagem, sim. Os seus alunos Você faz? acompanharem o Vamos fazer um atendimento? curso junto? Os alunos da formação, Inclusive, tenho eles disponíveis no Physiodocs, que é um produto nosso. Tá aqui na descrição, é só ir lá. Pô, eu tenho acesso. Você tem acesso, cara. Aliás, você é meu sócio nisso. Eu tenho anúncio também disso. Você tem anúncio. Tem anúncio. Engraçado, falou em anúncio, umas 15 pessoas, sem brincadeira, umas 15 pessoas vieram mandar assim, estão te plagiando. O Ricardo. Pegaram o mesmo post que o seu. Plágio. Não, é ele no caso, porque Tá. ele é sócio agora e ele pegou o mesmo anúncio, só mudou a cara dele que tá lá. Sabe, Mas é porque Não. é sociedade. Sim, né? Não, cara, o que você vai fazer agora é o seguinte, fala assim, ó, compra pra gente ver se é igual. Boa. Daqui 8 dias você me fala. 8, não 7. Daqui 8. Ai, cara. Então, mas e por conta do gatilho da reciprocidade, a gente poderia fazer esses atendimentos, chama a galera, vou ajudar pessoas que não podem estar comigo ou que não podem pagar o valor financeiro, lembrando que eu já faço um atendimento gratuito, né, pela Santa Casa de São Paulo, ali, já voluntário do serviço de dor crônica, com a equipe, já tem isso que é gratuito, então já ajuda uma parte da população, mas tem uma parte que não consegue nem vir para São Paulo, que não tá aqui, então a gente poderia atendê-los. Ajuda, né, cara? Ajuda muito. Pelo menos, assim, uma avaliação, uma explicação, um guia de exercício, alguma coisa, uma avaliação, e os alunos aprendem Teleatendimento, muito. né? Exatamente, com teleatendimento. E eu ajudo muitas pessoas. Inclusive, seu irmão acho que vai viajar. Sim, vai Então, pra Uberlândia. Precisa organizar todo esse processo. Pra né? atender ele. Tadinho. Precisa. Vamos cuidar. Karen, quem encerra o nosso episódio nunca somos nós, sempre é o nosso convidado. Ô, louco. Nós temos uma câmera aqui especialíssima para você poder passar o recado que você quiser, deixar o seu contato, oferecer alguma coisa que você tenha e dar um recado, né, para os nossos seguidores, as pessoas que acompanham a gente. Agradecer mais uma vez a tua presença, direto de Florianópolis. Ô, louco. Bom, eu que agradeço o privilégio de estar aqui hoje com vocês. Eu acho que eu vou trazer um pouco dos meus jargões, né? Eu incentivo bastante as pessoas a fazerem isso na rede social, criar os seus rituais, né? Então, primeiro de tudo, cuide de você para cuidar do próximo. Não dá pra gente ter autonomia com o outro se a gente não tem autonomia com a gente mesmo. E quando você se formar na faculdade de fisioterapia, busca procurar por paciente ao invés de emprego. Porque é muito melhor você ser remunerado 100% do paciente do que você dividir o salário com a clínica, né? Então, você quer realmente fazer seu nome como fisioterapeuta, ser referência em alguma área, busca trabalhar essa questão do posicionamento dentro das redes sociais, porque se você fizer bem feito, isso vai acelerar o seu crescimento profissional. Hoje eu estou aqui porque eu exerço meu posicionamento. Eu encontrei o Ricardo na academia, mas se eu não tivesse ido lá falar com ele, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, a gente tem que trabalhar essas nossas crenças para que a gente conquiste mais rápido essa vida de fisioterapia, né? E a gente tem que também ter uma coisa muito certa na cabeça, que é a gente não pode viver para trabalhar. A gente tem que trabalhar para viver. Então, a fisioterapia tem um papel na sua vida. Então, a gente tem que buscar saber qual que é e como que a gente vai conduzir isso da melhor forma. Muito bom. E agora o nosso brinde final. Valeu. Gratidão.